A Europa está cada vez mais preocupada de faltar dólares no continente. E o que eu quero explicar é por que isso é não somente bastante importante, mas como exacerba cada vez mais os conflitos da descooperação entre os Estados Unidos e a Europa, mas como que o sistema monetário deixa eles mais interligados do que a gente imagina. Então isso aqui é baseado em um artigo exclusivo da Reuters, né, que fala ali sobre autoridades de bancos centrais europeus, né, do Banco Central Europeu, na verdade, falando sobre a possível preocupação de o Fed nos Estados Unidos parar de ajudar na liquidez caso você tenha uma contração no crédito mundial. E é exatamente são dos principais assuntos que a gente comenta aqui no podcast. Eu quero te trazer um pouco essa dinâmica para que você mesmo possa avaliar o risco que isso possa trazer aí não somente para a macroeconomia, mas para os seus próprios investimentos. Então vamos lá. Primeiramente, é importante a gente falar sobre como que funciona todo o sistema de dólares para a Europa. E por que isso é tão importante? Mas, Renaud, a Europa não usa euros. Na verdade, o euro é um derivativo de dólar. Eu sempre falo isso aqui no podcast porque ele está interligado pelo sistema internacional do dólar, que nós chamamos de eurodólar, que não tem nada a ver com os euros, mas simplesmente significam os dólares que estão depositados fora dos Estados Unidos. E o acesso a eles é crucial, porque sem eles você não consegue atuar no comércio exterior, você não consegue obter financiamento, e você simplesmente está fora do jogo da globalização, né, de todo o comércio, do qual toda a Europa depende, obviamente. Só que a grande questão é que em momentos que você tem maior estresse, você tem ali a falta do crédito. A Europa ela não pode imprimir dólares, como você pode fazer dentro dos Estados Unidos com o aumento do gasto fiscal, por exemplo. Você depende exclusivamente dos bancos internacionais expandirem os seus balanços fazendo esse empréstimo em dólares, e aí essas entidades estrangeiras, seja bancos, seja países, etc., precisam devolver esses dólares mais juros. Perceba que eles dependem sempre do crescimento. E a Europa ela vem com um crescimento cada vez mais fraco. A Alemanha, que é o carro-chefe da Europa, já está em recessão já faz aí bastante tempo. Então, a preocupação em relação à capacidade da Europa continuar obtendo dólares aumenta cada vez mais. Só que existe uma das formas de você tentar transferir dólares de dentro dos Estados Unidos para fora dos Estados Unidos, diretamente para bancos centrais estrangeiros que estão com falta de dólares naquele momento, é uma linha de crédito que a gente chama de Fed Swap. Eu explico isso em detalhes no meu capítulo, nos meus capítulos para membros no final de semana. Eu falo exatamente como é que funciona tudo isso, mas é uma forma de empréstimo que os Estados Unidos conseguem fazer, mas num acordo entre bancos centrais. Porém, também tem uma pegadinha aí. Você precisa sempre devolver isso com juros no final. Ou seja, não tem como fugir. Você precisa criar crescimento para você poder fazer a sua balança comercial na Europa aumentar e obter esses dólares via comércio, que é a forma mais saudável de você fazer isso, ou você acaba tendo ali a necessidade de imprimir a própria moeda, imprimir mais euros e inflacionar na Europa e deixar a moeda mais fraca, porque você tem que comprar aqueles dólares no mercado para poder pagar de volta as suas dívidas em dólares. É por isso que o milkshake do dólar, essa é uma das principais formas, né, que o milkshake do dólar, por definição, faz isso ficar mais forte, né, o DXY, a força do dólar subindo em relação às outras moedas. E essa torneira do Fed Swap, ela é como se fosse uma forma ali emergencial de você prover liquidez por um certo momento, mas você resolve aquilo ali no curto prazo, mas você cria mais problemas no longo prazo. Mas agora a preocupação é maior ainda. A preocupação mostrada aqui pela Reuters no artigo é justamente de você poder ter a possibilidade, a preocupação de você perder o acesso ao Fed Swap. Afinal de contas, é uma decisão que pode ser feita pelos Estados Unidos. E principalmente se a Europa não tiver a capacidade, né, ou não se aliar aos Estados Unidos e houver desavenças geopolíticas,
imagina que você pode imaginar como o FedSwap pode ser uma forma de você criar isso, usar isso como arma contra aquelas pessoas que não estão tão alinhadas com o governo, principalmente depois de todas as atitudes mais hostis em relação ao distanciamento dos Estados Unidos com a Europa. Para você ver como isso não para de criar cada vez mais tramas. É impossível você falar agora só de macroeconomia, sou obrigado a falar cada vez mais de geopolítica, como eu expliquei, inclusive, no capítulo passado. Então, tudo isso está cada vez mais entranhado. E é justamente esse tipo de incerteza que, às vezes, você não sabe muito bem como investir, como me proteger caso isso ocorra. A gente pode, obviamente, ajudar você. Eu fiz esse QR Code para você poder fazer uma análise gratuita do seu portfólio para dar uma olhada como ele está agora e aí poder ajudar você a caminhar por todas essas incertezas. Você também pode ver um link na descrição do vídeo também. Agora, a grande questão desse artigo, que eu quero até falar aqui, foi mostrando como a Europa depende dessas linhas de swap para poder manter tudo funcionando. Afinal de contas, a Europa, principalmente a França e a Alemanha, são dos maiores distribuidores de dólares ao redor do mundo, não somente para a própria Europa, mas para a Ásia, para vários lugares. O sistema ele é muito mais interconectado do que você imagina. Então, se você começa a ter problemas na Europa e você não consegue fazer isso pelas vias de crédito, você começa a ter calotes, e aí você tem a contração de crédito, que é exatamente o que mata esse sistema. Lembrando, se a gente for usar uma analogia, o sistema monetário ele precisa sempre crescer, né? seja via expansão de crédito baseado num crescimento de verdade, ou em linhas, né, que você vai tentando. Mas você precisa dar um jeito de isso sempre se expandir, porque você tem as dívidas a serem pagas cada vez mais. Isso vai diluindo as pessoas, porém, se você tem o contrário, você tem uma falta de atividade econômica, aí você não consegue suportar as dívidas já contraídas, né? Inclusive, o problema demográfico na Europa é um dos maiores problemas que se tem, que é uma coisa que se vê em todos os lugares, mas em graus diferentes. Você tem ali parte dos Estados Unidos que tem exatamente o mesmo problema, Brasil começando a ter esse tipo de problema, mas principalmente a Europa ali, a China, o Japão tendo problemas demográficos sérios, e isso incapacita você a conseguir servir a sua dívida, né? Pagar os seus juros, e aí você aumenta a quantidade de Fed Swaps que você pode acabar usando. Então, um dos grandes indicadores que eu mesmo gosto de avaliar é a quantidade de Fed Swaps que vão sendo feitos. Quanto mais Fed Swap quanto mais esse mecanismo for utilizado, mais significa que você tem algum tipo de problema. Agora, não se consideraria antes a chance, pelo menos, de não se ter mais essa ferramenta, porque aí nós estamos falando de uma coisa que pode criar uma ruptura gigantesca, e outra, não se sabe também se os próprios Estados Unidos vão querer isso, porque isso pode se voltar também contra eles mesmos. Afinal de contas, os Estados Unidos não têm nenhum interesse de criar uma falta de dólares, porque isso também atrapalha a sua própria indústria. Então imagina um mundo que está tentando desglobalizar ao mesmo tempo em que o seu sistema financeiro é totalmente globalizado e entranhado, mas por dívidas que cada um dos países tem com cada outro. Ou seja, é uma teia de aranha que fica cada vez mais apertada quanto mais você acredita nela. E tentar sair também torna isso cada vez mais difícil, porque não utilizar dólares, ao contrário do que se imagina, faz com que os dólares para servir a dívida fique cada vez mais raro e ele acaba subindo ao invés de cair. Então é muito contraintuitivo e é por isso que essa ferramenta do FedSwap é tão vital, apesar de que, segundo o artigo, não existe um grande medo que vem sendo falado ali de forma informal e pode começar a se traduzir em reuniões formais do Banco Central Europeu. Vai ser interessante acompanhar, porém, a chance de que isso realmente aconteça não parece ser muito alta, mas só de você ter esse tipo de burburinho acontecendo no BCE, né, no Banco Central Europeu, você já percebe o quanto que as tensões geopolíticas começam a ficar cada vez maiores, e aí deixa qualquer análise macroeconômica ou política
política monetária, que eu até argumento que isso nem existe direito, fica totalmente irrelevante. Não importa nem muito o que os bancos centrais vão fazer, mas eles estão à mercê agora de uma jogada dos executivos dos países. Quais são os próximos acordos? Quais são os próximos parceiros? Será que vamos ser inimigos? Então isso está muito mais importante a partir de agora, em 2025, o que deixa o panorama macroeconômico muito diferente do que você via nos outros anos.